na verdade, quando a gente tem um confronto desse tamanho, a gente fica sempre esperando uma superação do time que está em pior momento, né? Então, a expectativa era que o Palmeiras fizesse diferente do que vinha fazendo, e a gente já imaginava que o Flamengo vinha nessa toada. Aí tem um momento do jogo, do primeiro tempo, em que as coisas poderiam mudar. O Flamengo começa tomando a iniciativa, a escalação do Palmeiras com 3 volantes indicava uma estratégia defensiva, sobretudo. Assim foi. E aí o Everton Cebolinha, que vem sendo um dos principais jogadores do Flamengo, sai outra vez machucado no primeiro tempo. E ele vinha jogando bem, sendo uma válvula de escape importante. Aí você fala, aí o Bruno Henrique não está no banco. Aí Tite recorre à alteração do Luiz Araújo no lado que o Luiz Araújo menos rende, digamos assim, no lado esquerdo. E nesse momento, até se ajeitarem de novo as peças do Flamengo, o Palmeiras tem um ou outro contra-ataque, mas sem finalização com perigo. Logo, o Flamengo se ajeita de novo. E acho que o que surpreendeu, e é o que o Tite falou, foi uma atuação praticamente sem oscilação o tempo todo, de um time que não se contentou com 1-0 e ficou buscando o segundo gol, e também o terceiro, e quase aconteceu. A gente conversava, eu e a Alicia, ontem, antes do programa, antes do jogo, no fim de papo, né? E a gente conversava sobre o momento estranho do Palmeiras, né? É um momento atípico nessa era Abel, porque não é um momento, não é um jogo, já está acontecendo, é um momento 2 semanas, 3 semanas, é um time que perdeu muito em pouco tempo, e isso é muito raro, né? São muitas derrotas. Uma derrota eventual para o Flamengo no Maracanã, numa eliminatória, ok. O problema é que o Palmeiras vem perdendo muito no brasileiro, de equipes mais fracas, e não vem encontrando soluções. Ontem, o principal problema do Palmeiras nos últimos jogos, que é a efetividade nas finalizações, apareceu de novo. O Palmeiras não tem feito gols. Além de não ter feito gols, é um time que começou a ser vazado e começou a sofrer derrotas. Então, e o que é perigoso para o Palmeiras nesse momento não é nem a questão da eliminatória da Copa do Brasil, do jogo da volta. É a temporada como um todo. Neste mês que está começando agora, o Palmeiras define a sua vida na Copa do Brasil contra o Flamengo, agora é uma desvantagem considerável. Define a sua vida na Libertadores contra o Botafogo, que é um adversário duro e que tem todo um histórico recente de rivalidade. E no Brasileiro está numa situação muito desconfortável, e no mês ele tem o Internacional fora, o Flamengo pelo Brasileiro e o São Paulo. Então é uma temporada que pode escorregar pelas mãos do Palmeiras até o final do mês. Então esse é o momento perigoso. E não tem, nas últimas partidas, dado qualquer indício de reação. E é isso que surpreende. E o Flamengo, Tironi, por outro lado, talvez tenha feito dessa série de vitórias a sua melhor partida. E apresenta uma consistência muito grande. É o contrário, né? Não sofre gols, está na liderança do brasileiro, abre uma vantagem importante e pode até, na Libertadores, que é a terceira frente, se fizer uma partida como essa na ida contra o Bolívar, encaminhar também a classificação independentemente da volta na altitude. Então são momentos muito opostos de dois times que estiveram muito próximos nesses últimos anos. Neste momento, talvez seja a maior distância entre eles. Bom ponto esse, Alicia, do Flamengo, né? Porque os últimos jogos o Flamengo nem jogou tão bem. Mas aí ganhou lá do Vitória, ganhou do não sei quem, ganhou do Criciúma lá, perdeu, empatou com o Criciúma, perdeu pro Fortaleza, e muita gente vai falando: "Não, opa, o Flamengo não tá jogando bem, tá ganhando, mas não tá jogando bem". Só que esses jogos gigantes como os de ontem, já aí você separa homens de meninos, e aí o Flamengo vai e joga pra caramba, e amassa o Palmeiras. São momentos realmente muito opostos, talvez na era Abel não teve nada parecido, assim, um momento tão grande do Palmeiras mal, assim, um momento tão longo. Bom dia, Tirone, bom dia, Bom Arnaldo, dia. todo mundo que está aqui com a gente, especialmente para quem deu like. O Palmeiras teve um momento muito ruim no ano passado, praticamente nessa mesma época.
O problema é que o Palmeiras está repetindo esse momento, tendo que jogar 3 vezes contra o Flamengo e tirar o Botafogo no sorteio já nas oitavas de final da Libertadores. Né? O Palmeiras somou esse mau momento com um baita azar de sorteio e não ter um tempo para se ajustar, não ter como passar por esse momento ileso, né, por assim dizer. Então, o que eu vejo hoje, e o que ficou muito claro ontem, foi até o que eu escrevi na coluna depois do jogo, assim, há uma discrepância de momentos. Não é só uma discrepância de elenco, porque eu ainda acho o elenco do Flamengo melhor, né? Ou de ajustes técnicos ou de ajustes táticos, é uma discrepância de momentos. Então você pega o Palmeiras no seu pior momento do ano e o Flamengo talvez no seu melhor momento do ano, porque eu vou descontar o Campeonato Carioca, né, por conta do nível dos adversários. Então, se você pegar o Flamengo no seu melhor momento e o Palmeiras no pior, você vai ter o jogo de ontem. Saiu barato para o Palmeiras. 2-0 ficou de bom tamanho. Tenho certeza que boa parte da torcida palmeirense saiu da partida de ontem pensando que podia ter sido muito pior. Né? O Flamengo dominou praticamente o jogo todo. Esse início de jogo, né, que a gente falava aqui que o Palmeiras segurou o Flamengo, foi isso. Né? Essa é a melhor parte do jogo para o Palmeiras, foi segurar o Flamengo. O Palmeiras não ofereceu risco ao Flamengo. Né? E a gente falava aqui ontem, como o Arnaldo disse no fim de papo, sobre essa falta de poderio ofensivo do Palmeiras. Ontem isso ficou muito claro. Nos poucos momentos em que o Palmeiras encontrou espaço, assim, não oferece perigo. O Rony ontem não estava ganhando nem na velocidade, né? Então, que é uma das poucas coisas que ele tem apresentado esse ano. Ele não tem conseguido ser efetivo no ataque, mas ele atrapalha, vencendo sempre, escapando com muita força e muita velocidade. Ontem nem isso, ele estava perdendo corrida. Então, o Palmeiras vive esse momento, e aí fica a dúvida, se a gente fizer um paralelo com o ano passado, se a volta do Estevão vai ser suficiente para trazer o time para cima de novo. Né? O ano passado o Palmeiras chegou a passar um mês inteiro sem marcar gols, atravessou, chegou, se arrastou até a semifinal da Libertadores para ser eliminado nos pênaltis pelo Boca Juniors, teve um mau momento no Campeonato Brasileiro, e aí no final das contas a estrela do Endrick brilhou, o Botafogo derreteu e o Palmeiras foi campeão brasileiro. Esse ano, com esse futebol que está jogando, vai depender muito de alguém se tornar esse grande jogador. Mas o que preocupa em relação ao Palmeiras hoje, e aí acho que distou um pouquinho talvez da fala do Abel de ontem, é que não são só as ausências, seja por lesão, no caso do Piquerez, né, ou no caso do Murilo, que, né, ficou pelo nascimento do filho. O problema do Palmeiras ontem nem foi a lateral esquerda e nem foi o Vitor Reis, que tem sido um jogador muito consistente, que para 18 anos é maravilhoso. O problema do Palmeiras é que os seus grandes jogadores que estão em campo não estão bem. E não estão bem há algum tempo. Né? Não é só que tem ontem jogaram mal. Mas o Veiga não está bem, o Zé Rafael não está bem, Gustavo Gomes não está bem. Ontem cometeu um erro que levou ao segundo gol do Flamengo, né? Um erro de passe muito básico. Então, o Palmeiras hoje tem nos seus alicerces, nos jogadores de quem o Palmeiras depende, jogadores que estão mal. Né? E que tem sido essa espinha dorsal do time, não estão segurando a onda. Então, chega o Felipe Anderson, que tem pouco tempo na equipe, joga de uma maneira que o Palmeiras não vem jogando ultimamente, então leva um tempo para se adaptar, acho normal, e o Palmeiras não tem como contar com esses jogadores de quem dependia tanto. Então, o que a gente viu no passado nesses times do Abel não era um Palmeiras que sobrava, mas era um Palmeiras que não errava e aproveitava as oportunidades que tinha. Hoje o Palmeiras não tem feito nenhuma das duas coisas. O Palmeiras erra muito, inclusive defensivamente, que era um dos pontos positivos dos times do Abel, e o Palmeiras ofensivamente tem muita dificuldade de aproveitar as poucas oportunidades que cria. Então, não acho que é uma terra arrasada, até porque dificilmente vai reverter o resultado da Copa do Brasil pela diferença entre as equipes, mas está vivo no Campeonato Brasileiro e a Libertadores ainda não chegou. Tem um tempo, né, algum tempo para o Palmeiras conseguir se ajustar.
mas vai precisar que os seus principais jogadores, alguns desses que eu mencionei, voltem a jogar o que já jogaram, porque com todos eles, né, nessa epidemia de má fase que sofre o Palmeiras, com todos eles assim, vai ser muito difícil. O Felipe Anderson não vai fazer milagre, e mesmo o próprio Estevão, se conseguir voltar e emendar uma sequência de jogos, não vai fazer milagre, né? Até porque o Palmeiras precisa se ajeitar defensivamente. Então, por mais que certamente um Piquerez faça muita falta, e o próprio Murilo, o problema do Palmeiras para mim ontem foram jogadores que estavam em campo e que são titulares, e não aqueles que substituíram os ausentes. O Arnaldo, e do outro lado, parece o contrário, né? Os jogadores do Flamengo estão voltando a ficar uma boa fase. O De La Cruz jogou bem muito bem ontem. O Pedro nem se fala, faz gol em todo jogo e tal. E, além dessa turma toda, vou falar de um outro cara que não está no campo, que é o Tite. Quando o Tite voltou, a gente falou, será que o Tite vai ser dominante como ele foi quando ele treinou o Corinthians e ganhou de todo mundo e não sei o quê? A gente falou, não, o cenário agora é outro, ele tem outros treinadores, tem o Abel, tem outros tal. No primeiro confronto muito importante entre eles, foi uma sova do Tite no Abel. O Tite é o orgulho brasileiro entre os treinadores, não é? De certa forma, esse ano tem algumas coisas diferentes, né? Tem técnicos brasileiros novos, tipo o Seabra do Cruzeiro, que é uma boa surpresa. O Tite é uma certeza. O jogo de ontem lembrou, aliás, o primeiro confronto. Flamengo e Palmeiras ano passado pelo Brasileiro, quando o Flamengo ganhou de 3-0. Só que era uma circunstância tão diferente, né, Tironi? Ali, os dois disputavam ainda uma pequena chance de acompanhar o Botafogo. Tá? O Palmeiras perdeu 3-0, mas foi a única derrota naquela sequência e o Palmeiras ainda teve forças para se recuperar e ser campeão brasileiro. O que ocorreu dessa vez é que, de fato, a expectativa para esse jogo era muito grande, e com todo esse contexto que a Alicia descreveu, envolvendo os dois neste mês, os dois times nesse mês especificamente, e um confronto por uma Copa. Né? Aí, assim, se você resgatar só o confronto Abel e Tite, que era um confronto muito esperado desde que o Tite voltou a ser técnico de clube, e convenhamos, né, Tironi? Ele voltou a ser técnico de clube, ele escolheu o Flamengo, ele não quis dirigir o Corinthians, por exemplo, né? Ele volta a ser técnico de clube no elenco mais poderoso do país. Acho que combinam as coisas, né? Depois de 2 Copas, a frustração de não ter um convite importante da Europa, e ele vem treinar o Flamengo. Está acontecendo, de certa forma, não a mesma coisa, mas aconteceu com o Gallardo também, né? É o grande técnico argentino, não conseguiu um grande clube, bateu na Arábia, agora, mas ele voltou para o clube dele, para o River. O Tite não voltou para o clube dele, entre aspas, ele voltou para um time em que ele tinha um principal desafio, que é adequar a expectativa da torcida quando o Flamengo e o flamenguista, o rubro-negro, entende o futebol de uma forma, as características do futebol que ele tanto defende. Uma coisa mais pragmática, mais tática. Isso demorou um certo tempo a ser equalizado, né, Tironi? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, nesse mesmo campeonato, nessa mesma temporada, no jogo contra o Corinthians pelo Brasileiro, o Tite foi xingado, o Gerson foi xingado, a torcida do Flamengo fez protestos na frente do centro de treinamento, muito por conta de uma incompatibilidade, digamos, de DNA, né, entre o DNA do Tite e o DNA do Flamengo. Hoje eu já vejo uma coisa, não sei se vocês concordam, harmônica, né? Ele encontrou uma forma de aproveitar os melhores jogadores, e aí tem um asterisco importante. Bruno Henrique e Gabigol são reservas do time dele, né? E ninguém fala muita coisa sobre isso. E sem contrariar a veia competitiva que ele sempre teve. A tal da baliza zero que o Abel sempre fala e escreve no livro, o Tite sempre foi um defensor da baliza zero. E baliza zero, se você tem baliza zero e um time talentoso, você está muito próximo das conquistas. É o que está acontecendo. Né? A liderança no Brasileiro, encaminhando a classificação na Copa do Brasil, ainda tem o jogo de volta, mas a vitória foi muito importante, e é muito favorito contra o Bolívar, né? Mesmo fazendo a segunda partida em La Paz.
Hoje eu vejo uma harmonia entre Flamengo e Tite. E vejo, sim, um certo resgate, de um desgaste muito grande de um treinador que perde 2 Copas. Né? Isso não é qualquer coisa. A gente lembra do Tele Santana, que foi o cara que perdeu 2 Copas seguidas e voltou ao Brasil com uma peste de pé frio colada na testa, e só foi tirar isso depois que conquistou o primeiro título pelo São Paulo lá, 5 anos depois da derrota na Copa de 86. O Tite reconquistando espaço num mercado muito dominado por estrangeiros, muito por conta do Abel e também pelo Jorge Jesus, que treinava o Flamengo num outro estilo. Hoje, você vê o Flamengo jogar, você enxerga o Flamengo do Tite, né? Que não é um time espetacular naquela acepção da palavra, de golear todos os jogos, mas é um time muito forte, eficiente, concentrado. E para mim, o principal símbolo desse Flamengo do Tite não é o Arrascaeta, não é nem o Pedro Artilheiro, muito menos Gabigol e Bruno Henrique, é o Gerson, que é o capitão do time, que muitas vezes era visto como um jogador indolente, né, de lampejos, que foi para a seleção do Tite e não emplacou, e que ele transformou no líder, e que é um jogador hoje que ele está em todos os lugares do campo, ele divide todas as bolas, ele dá o ritmo, ele é muito versátil. E era difícil imaginar que esse cara fosse se tornar o símbolo do Flamengo de tantas estrelas nessa temporada. E olha que ele teve um problema de saúde muito sério, raro, né? Ficou fora um tempão. E hoje eu vejo ele como. Eu vejo o Flamengo do Tite em campo, eu vejo o Gerson como o principal símbolo desse novo momento da equipe.